Boa noite novamente, né, pessoal? Só para não perder o costume, a gente está sempre aqui na casa mesmo, contribuindo com os estudos, fazendo parte aqui do cerimonial, e nos recebemos aqui este convite para também trazer aqui um tema, falar um pouco aqui da mensagem da doutrina espírita, o esclarecimento que Jesus nos traz a respeito da educação numa visão mais profunda. Então nós vamos falar um pouco sobre a educação do espírito, ou seja, a nossa educação diante de um período de transição. Qual é esse período de transição? Que transição que vem a ser essa? Que período vem a ser este? Vamos colocar como este momento atual, nosso momento reencarnatório, esta oportunidade divina ao qual que temos de buscar essa nossa transformação íntima, de buscar aqui construir um futuro melhor. Conforme o Chico Xavier coloca numa de suas falas, numa de suas mensagens, que nós não precisamos aqui preocupar com o que fomos no passado, e sim prepararmos agora este presente ao qual estamos transitando para atingir um futuro melhor. Então vamos compreender um pouco o que vem a ser este processo educativo nosso enquanto espíritos eternos, enquanto espíritos em busca da ascensão, da luz, vamos colocar assim, de buscar com Jesus a nossa caminhada, a nossa construção íntima. Então muito tem se falado nesse processo de transição, nesse período transitório ao qual o mundo passa, né? Muito tem se falado sobre essas questões de transições planetárias e muitas pessoas se preocupam com essa questão de achar que não mais ficará aqui na Terra, não mais, como se diz, não vai ter mais oportunidade aqui. O Richardson colocou agora há pouco sobre uma questão na pergunta ali, sobre a questão que o espírito às vezes ele não evolui e vai se arrastando em condições que chega até fórmulas ovoides. O que ele colocou muito bem, e a gente ressalva a questão de nós temos que buscar a todo instante o crescimento nosso, a nossa construção íntima, afetiva para com os nossos irmãos encaminhados. A mensagem mais sublime e mais perfeita, qual foi a mensagem de Jesus? Amai-vos uns aos outros e como eu vos amei, amai ao Pai acima de todas as coisas. Essa já vem a ser um processo para a gente entender a nossa construção, a nossa educação. Então, segundo o entendimento aqui da doutrina espírita, segundo o entendimento dos espíritos na obra de Allan Kardec, estamos aqui transitando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Neste período de transição espiritual, o mais necessário para todos nós é a nossa transformação do espírito através da nossa educação. Como transformar isso através da nossa educação? Primeiro, que educar é disponibilizar condições para o desenvolvimento do ser humano. Então, educar é possibilitar esse desenvolvimento em nós. Então, quando a gente busca, através do conhecimento, solucionar certos problemas ou buscar entender o passo a passo da vida, isso já vem em nós como um norte, como uma luz a nos guiar. Então, a instrução ela é necessária na vida profissional. Nos instruir na vida profissional ela é necessária no dia a dia nosso, no nosso trabalho, no nosso lar, para com os nossos companheiros. Mas somente a educação pode desenvolver no homem valores intelectuais e morais. Então, somente a educação moral, somente entender os nossos sentimentos é que nós vamos conseguir vencer as dificuldades, é que nós vamos conseguir progredir, é que nós vamos conseguir caminhar rumo à ascensão da luz, conforme Jesus coloca que todos nós somos, quando ele diz que vós sois luzes, vós podeis fazer tudo isso e muito mais. Mas para que a gente possa fazer tudo isso e muito mais, conforme Jesus veio e vivenciou isso aqui conosco, nos dando esse ensinamento grandioso do seu Evangelho, temos que educar os nossos sentimentos, educar os nossos
as nossas questões internas, educar os nossos vícios e transformá-los nas virtudes, que é o passo da construção da felicidade interna dentro de cada um. Então, quando a gente está aqui arraigado ainda às paixões doentias, ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, à raiva, quando a gente ainda não tem a condição de estender a mão e fazer aquilo que Jesus nos pede, dê a outra face, ou seja, mostre um lado mais positivo, mais sensato para com as coisas, né? Seja justo e para você receber justiça. Então, seja correto para que as coisas sejam corretas para você fazer ao outro aquilo que nós queremos para conosco mesmo. Então, a educação é esse agente capaz de realizar as mudanças que são necessárias e possibilitar essa transformação da animalidade para a humanidade. Ou seja, a educação intelectual moral vai nos dando esse norte de nos esclarecer, de nos fomentar as questões das virtudes, mostrando onde a gente está falhando, onde a gente tem que corrigir e o que nós precisamos mudar para transformar em algo melhor, buscar este crescimento, esta ascensão, conforme narra aqui a doutrina espírita. Então, essa mudança da animalidade para a humanidade, dos instintos para os sentimentos e das exigências dos valores materiais para os valores espirituais. Assim, nós precisamos entender quando Jesus coloca viva no mundo sem ser do mundo, porque nós somos seres espirituais e não seres materiais. Estamos aqui num momento de transição, ou seja, num processo reencarnatório para aprender as coisas novamente ou para corrigir os defeitos que já tivemos, para moldar um novo futuro para nós. Então, transformar tudo isso novamente em coisas que serão benéficas para o nosso bem e para com o próximo. Fazer o bem sempre, a proposta do Evangelho de Jesus é essa, fazer o bem sempre. Então, transformar esses valores materiais em valores espirituais, dar realmente sentido no que realmente faz sentido, conforme Jesus coloca aqui, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Se nós estamos dando mais valor aqui às questões materiais, nós estamos focados só nisso, nós estamos perdendo, no sentido figurado, o tempo em não buscar também as questões espirituais. Então, o que vem a ser essa transição? Transição, no dicionário, significa uma passagem de um estado para o outro. Então, nós estamos aqui nesse processo de transição reencarnatória dessa passagem deste estado para outro. Esse outro estado é justamente essa nossa construção da paz interna, da consciência tranquila, onde Jesus nos coloca, onde o Evangelho nos coloca na pergunta 625, que a lei de Deus está escrita em nós, ou seja, na nossa consciência. Nós falamos aqui mais cedo, não adianta eu achar, igual a questão do suicídio, por exemplo, a pessoa achar que vai dar fim em tudo, pulando de um precipício, achando que vai resolver seu problema. Não vai. Infelizmente, é a realidade. Não vai resolver. Vai complicar mais ainda a sua existência futura, porque ele terá que voltar do ponto onde parou para corrigir tudo novamente e buscar essa ascensão. Então, a consciência nossa estará conosco, nos cobrando a todo tempo. Não adianta a gente sair daqui de Divinópolis achar que vou mudar de cidade porque eu estou intrigado com o meu vizinho, porque eu não dou certo com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com a minha família. Eu vou sumir no sentido figurado, eu vou cascar fora daqui, como se fala. Não adianta, porque lá nós seremos cobrados. Por isso Santo Agostinho coloca para nós, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, analise a você mesmo, compreenda as questões internas e avalie se realmente faz sentido a gente querer escapar, como se diz, pela culatra, sair por aí achando que vai dar fim a tudo ou que vai resolver os problemas sem encarar de frente, sem realmente viver de perto e buscar, através desta oportunidade de crescimento, de relacionar com o próximo, esse amadurecimento profundo que nos compete
fazer que a doutrina espírita nos coloca. Então, a educação espírita, nesse sentido, educação do espírito diante do espírito de transição, nós vamos falar um pouco da proposta da educação espírita, dessa proposta de nos esclarecer, de nos tocar, para nós que suavizar, transformar o fardo leve e suave, conforme Jesus coloca. Porque só assim, entendendo o passo a passo, conhecendo-nos profundamente, nós vamos entendendo o que faz sentido e o que é melhor para mim. Então, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, assim o Espiritismo vem com esta proposta cristã, não destruir, mas dar-lhe execução. Por isso Jesus colocava que nem tudo nós poderíamos saber naquele momento, que nos daria uma nova oportunidade, ou seja, nos mandaria um consolador prometido, ou seja, nos daria uma oportunidade mais esclarecedora de estar conosco no dia a dia, nos informando, nos esclarecimentos, nas dúvidas, para que a gente suportasse, para que a gente vivenciasse de forma mais tranquila. Então, a verdadeira educação foi apontada por Kardec no Livro dos Espíritos, da pergunta 917, como a chave para o progresso moral da humanidade. A chave do progresso moral. Imagina você fechado num quarto, sem chave, sem oportunidade de crescer, de sair dali. Então imagina você tendo aqui a oportunidade, através de se educar, de burilar seus sentimentos, de se melhorar, buscar esse norte, ter aquela visão, como coloca lá no desenho animado, uma visão de raio ao alcance. Aquela visão por exemplo, no filme fugiu aqui do The Flash, por exemplo, do Super-Homem. Então, assim, quem de nós tivesse aquela oportunidade de enxergar além do alcance? Nós temos, está em nós, inata, todas essas virtudes, todos esses conhecimentos. Nós estamos aqui apenas para reaprender, para buscar novamente esta caminhada. Então, educar é desenvolver os poderes do espírito, ou seja, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. Porque quando a gente busca nos educar, nós vamos construindo um caráter mais baseado nas coisas corretas. Nós vamos nos esclarecendo, nós vamos moldando o que realmente procede. Mas para construir a verdadeira educação é necessário se instruir. Isso só se aconselha Kardec a todos, isso aconselha Kardec, no caso, a todos os iniciantes da doutrina espírita, quando ele coloca para nós assim: espíritas, amai-vos, e espíritas, instruí-vos. Ele nos chama ao sentimento para amarmos uns aos outros, mas nos toca para a gente sempre se instruir, buscar cada vez mais, porque a doutrina espírita é isso, é uma forma continuada de estudo. Não é só vir aqui assistir a palestra, não é só vir aqui buscar através de uma leitura, mas é estudar sempre. Assim Jesus nos dizia: buscai sempre para as coisas serem mais suaves para nós, né? Não há como abraçar a doutrina espírita, então, sem aceitá-la, sem educar o próprio ser. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, no capítulo 17, nos diz o seguinte: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, tornar-nos verdadeiros homens de bem, verdadeiros cristãos. Isso não é só na questão da doutrina espírita aqui. Kardec coloca isso muito bem, mas Jesus já nos veio trazer isso há mais de 2000 anos atrás, quando ele coloca muito bem essa transformação nossa através do amor ao próximo, através de fazer o bem sem olhar a quem, através daquela questão de fazer pelo outro aquilo que realmente nós queremos para conosco. Porque quando a gente atingir esse patamar de amor um para com o outro, tudo será mais fácil. As guerras que acontecem aí fora, as atrocidades, os problemas de pai e filho, os problemas em geral em família. Quando nós todos entendemos que a família é o seio ali onde tudo tem que se transformar primeiro, e nós vamos falar um pouco isso aqui sobre a questão da educação no lar, sobre a educação dos filhos, numa visão mais profunda da espiritualidade. Então, educação espírita é o processo de orientação das novas gerações, de acordo com a visão nova
que o Espiritismo nos oferece da realidade. Herculano Pires nos diz o seguinte: eduquemos os homens para o bem e certamente teremos uma sociedade moralizada. Então, quando todos já estiver buscando o bem, a sociedade já estará toda moralizada, pronta para enfrentar todos os desafios que ainda virão, fortalecidas pela verdadeira fé que o Cristo nos ensinou. Ele ainda coloca os desafios que ainda virão, porque sempre nós teremos desafios. Então, os desafios é para serem superados. E para superarmos os desafios, temos que trabalhar para isso antes. Temos que buscar isso antes. Então, esta é a proposta da doutrina espírita para conosco. Somente, então, através do estudo profundo e continuado, feito no silêncio e no recolhimento. Isso é fé raciocinada. Isso é avaliar realmente o que condiz, o que é certo para conosco. O que é que procede para nós caminhar. Educação do espírito, então, é a formação do homem novo. Isso Paulo de Tarso nos trouxe, quando ele defronta com Jesus na caminhada dele na estrada de Damasco, e Jesus o pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele ainda era Saulo. E aí Saulo pergunta para Jesus, né? Quer dizer, Jesus pergunta para Paulo essa questão. E aí Paulo, já no caso Saulo, pergunta para Jesus: o que queres que eu faça? Para nós aqui, todos pensando nessa frase, o que queres que eu faça? O que realmente nós devemos fazer? Será que nós, quando lá no processo nosso de retorno aqui, de reencarnação, na nossa programação reencarnatória todinha, de saber o que realmente seria condizente para nós buscar? Essa pergunta nós poderíamos ter feito lá. O que queres que eu faça? Aí tem uma passagem no Evangelho também que o Cristo fala assim para Madalena: vá e não peques mais. Essa frase vamos entender assim: o que queres que eu faça? O que queres que nós façamos? Vá e não peques mais. Ou seja, tudo se fala na doutrina espírita que as questões todas do passado, elas voltam de acordo com o nosso plantio. Hoje estamos plantando para amanhã colhermos. Ninguém aqui vai plantar abóbora achando que vai colher tomate. Ou seja, cada um segundo as suas obras, cada um segundo aquilo que semeou, irá colher. Essa é a lei da ação e reação. Isso é a lei de Deus. Isso é a lei natural da vida. Cada um segundo as suas obras, cada um segundo aquilo que projetou, aquilo que fez. Então nós temos que buscar entender todas essas questões para a gente ir assimilando o entendimento maior da doutrina, da luz do Evangelho de Jesus, nos tornar aqui, como coloca, que a educação do Espírito é a formação do homem novo. Esse homem novo, conforme a passagem do Evangelho de Paulo, e ele coloca muito bem, ali ele era Saulo, quando ele encontra com Jesus, ele se transforma em Paulo, um homem buscando uma nova ascensão. Ali ele entendeu o seu propósito da vida, ali ele entendeu o porquê da vida. Então, para a gente ir compreendendo um pouquinho, então, cabe, portanto, a educação espírita formar o homem consciente do futuro, senhor de si, responsável pelos seus atos. Cada um segundo aquilo que plantou, cada um segundo a sua obra, cada um segundo aquilo que necessita, de acordo com o merecimento de cada um também. Então nós temos que semear coisas boas, é o bem, porque nós receberemos, é igualzinho um bumerangue, aquilo que jogar voltará para você. Se nós estamos plantando coisas erradas, se a gente está disseminando a maldade, isso em algum momento voltará contra nós. Nós receberemos isso, de acordo com o que o Richard colocou aqui mais cedo na questão do corpo físico. Se eu estou molestando o meu corpo físico de acordo com os vícios, isso em algum momento irá acontecer no corpo físico, a dor física chegará. Por quê? Porque ela já estará sendo afetada no corpo espiritual. Então a educação deve preparar o indivíduo para a vida como realmente ela é, para os destinos altaneiros que Deus concedeu e traçou para cada um de nós. Esta é a nossa busca. Porque quando ele diz assim, que o reino de Deus está dentro de nós. Educar é extrair de dentro.
é realmente colocar para fora o que realmente nós somos. Então, extrair e assimilar do exterior, do interior para o exterior. Então, nós temos que buscar entender todos esses propósitos para nós. Vemos fora o reflexo que somos dentro. Se a pessoa está aí, você olha para ela, ela está adoecida, porque está adoecida por dentro. Conforme coloca muito bem na doutrina espírita, que a depressão é uma doença da alma. Ela reflete fora aquilo que está dentro. Então isso é para nós. Se eu estou feliz, se eu estou alegre, porque lá no íntimo também eu estou feliz, estou alegre. Se eu estou triste, se eu estou mal-humorado, se eu estou rancoroso, isso está refletindo o que eu sou. Então nós temos que buscar entender esses processos para educar esses sentimentos que são colocados como mesquinhos, e nós temos que ir depurando isso, ir burilando isso. Então a educação é base para a vida em comunidade, por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento. Então em crescimento em comunidade, porque muito se está em família, muito se está em sociedade mesmo, um para com o outro. Ninguém adquire conhecimento sozinho. É através das experiências, é através das vivências um para com o outro. Se Jesus não tivesse vindo aqui, vivenciado o Evangelho da forma que vivenciou, nos mostrando um caminho a seguir, nós estaríamos sem rumo, né? É igualzinho lá no filme O País das Maravilhas, quando a Alice está caminhando e ela vai e pergunta para o gato: que caminho vai me levar isso aqui? E aí o gato pergunta para ela: quando não se sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então nós temos que ter um norte. E quando Jesus nos convida, eu sou o caminho, a verdade e vida, não teremos que ter dúvida. Porque nós colocamos assim, se com Jesus já é difícil, imagina sem Ele, né? Então vamos entender que educar os nossos sentimentos requer de nós muito sacrifício, né? Então não se pode imaginar uma educação espírita que só prioriza o conhecimento doutrinário, mas que não auxilia a pessoa a superar as más inclinações. Isso já não é nos colocado dentro do Livro dos Espíritos, que nós podemos superar as nossas más inclinações. E que não enfatize como a pessoa pode se transformar em criatura melhor, ou seja, que nós possamos entender como mudar essas más inclinações e como nos tornar pessoas melhores. As oportunidades que vão surgindo. Então a educação é a arte de formar homens, isto é a arte de neles fazer surgir os germes das virtudes. Está toda latente em nós, está tudo dentro de nós. A educação espírita valoriza todas as conquistas da inteligência humana, mas prioriza a melhoria moral. Tudo é necessário para o conhecimento, mas entendendo que a moral é que sobressai. O caráter é que sobressai, ou seja, aquilo que eu sou é que prevalecerá no sentido de buscar realmente mostrar o que eu tenho dentro. Sem educação moral, dificilmente os indivíduos se transformariam em pessoas de bem. Então, é por isso que precisamos entender que tem pessoas de extremo conhecimento, mas que quando aplicadas no caminho errado, estão aí construindo, por exemplo, bombas atômicas, né? Se tivesse a educação moral já enraizada, não ia fazer isso, não ia pensar dessa forma, ia construir coisas para o bem, ia fazer coisas voltadas para auxílio das pessoas, para engrandecer muito mais. Jesus foi o educador de almas, né? Ele sempre enfatizou para nós a necessidade e empenho da criatura, no sentido assim da gente poder educar-se e progredir. Assim, quando ele diz para nós, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus coloca isso em Mateus capítulo 5, versículo 16. Quando ele coloca para nós que nós também somos essa centelha divina, nós também somos essa luz e precisamos entender que esse resplandecer que ele coloca para nós, como que a gente vai fazer se a gente está apagado, vamos colocar assim, sem tantas vontades, sem tantos brilhos, vamos colocar assim, porque nós não estamos desenvolvendo ali o bem para com o próximo. Porque essa luz, ela resplandecerá a partir do momento que nós façamos algo pelo outro. Aí ela começa
acender um pouquinho. Imagina Chico Xavier com todo o seu caráter, com toda a sua moral, com todo o trabalho que ele desenvolveu, que luz ele já não atingiu. E Jesus coloca assim para nós que nós podemos isso. Viver aqui na Terra, no sentido que ele coloca, viver no mundo sem ser do mundo, é justamente já entender que nós somos seres espirituais, que aqui podemos estar, vencer as dificuldades e buscar essa ascensão, esse rumo novo para nós. No seu trabalho educativo do espírito humano, Jesus mostrou a importância do bom relacionamento com o próximo. Justamente ele colocou isso em várias passagens do Evangelho para nós. E uma das mais importantes ele coloca sobre quando a gente reconciliar com o nosso adversário enquanto estais a caminho com ele. Que caminho é esse? Porque aqui nós estamos nesse processo de transição, nesse momento reencarnatório. Ontem falávamos aqui sobre a questão do pensamento, sobre a questão da sintonia. Podemos pensar assim, não, mas Jesus falou isso e eu não tenho inimigo nenhum. Não tem. Hoje você pode colocar assim. Mas não sabemos o que nós fomos no passado. Mas sabemos o que nós precisamos fazer agora para melhorar o futuro. Então nós vamos lembrar que estamos caminhando com seres que prejudicamos, que às vezes não ajudamos e era para ter sido ajudado. E nós não fizemos a nossa parte, não os amamos conforme Jesus coloca. Por isso que amar o próximo, amar o inimigo, é nesse sentido da gente começar a fazer pelo outro aquilo que queremos para nós, porque não sabemos a condição que nós estaremos amanhã. Né? Se nós também vamos ter problemas de transtornos que irão nos fazer cair. Se nós também não teremos as dificuldades que o outro também está passando por ela. Ajudar, mas se preparar para isso. E o Chico coloca muito bem essa questão. Que para ajudar, nós temos que também estar bem. Porque se você for lá ajudar no sentido bem, vai ser dois adoecidos, vai ser dois que estará sendo prejudicado. Então, toda a manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. Estar vivenciando tudo isso é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento. Então, Jesus coloca muito bem isso para nós, que a nossa caminhada evolutiva ela não vai ser fácil, mas requer perseverança, requer empenho, requer dedicação, requer de nós o sacrifício espiritual. O Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de amor, luz e eternidade. Isso é para nós. Jesus veio com essa singeleza, com essa simplicidade, nos mostrar como aqui na carne vivenciar isso. Jesus não precisava vir encarnar aqui, mas ele veio para nos mostrar como podemos vencer o mundo conforme ele coloca. Como podemos vencer aqui as dificuldades, vencer as barreiras difíceis da vida. Então Jesus foi muito bem para nós nesse sentido. Quando ele coloca assim, eu vim para que tenham vida, aí a tenham em abundância. Ele fala isso em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, não adianta a gente pensar que é só agora. É só esse momento aqui, igual muitas agremiações colocam que morreu, acabou, vai para o purgatório, ficar esperando o juízo final. Nada disso. A consciência nossa, ela nos cobra a todo momento. Quem aqui que nunca parou para pensar, refletir em algo que fez e sentiu que foi errado? Então que nós possamos começar a pensar nessas questões, buscar sempre o bem, começar a vencer os nossos mazelas, as nossas vícios, as nossas dificuldades, o egoísmo que ainda sobressai em nós, o orgulho, a vaidade. Né? Eu estava vendo a reportagem esses dias na Record, domingo à noite, sobre a questão lá da pessoa ficar fazendo tantas plásticas no corpo. Para que tudo isso? Por que tudo isso? Te levará a que isso? Algumas questões que até morrem aí, né, morrem no sentido figurado, e que karma no sentido assim que estará projetando para frente. Jesus nos convida a valorizar a nossa casa, ou seja, o nosso corpo também, porque o corpo aqui é a casa do Espírito enquanto aqui está na Terra. Então vamos buscar a entender.
Então Jesus possui todas as qualidades do educador perfeito, os recursos pedagógicos de se serve conduzem o educando com feliz e profunda alegria a verdade essencial dos seus ensinos. Todo o ensinamento do Cristo é um manancial de luz para nós. A todo momento vai nos tocar, nos mostrar onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos evoluir, onde nós precisamos continuar caminhando. Então, encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para possuirmos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas, as virtudes definitivas, o amor, a paciência, a tolerância, o respeito ao próximo, o amor incondicional. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares, como eu disse. Ele veio nos ligar a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus. Então, Cristo veio nos trazer esse ensinamento, mostrando para nós o passo a passo, o tornar o fardo leve e o jugo suave, conforme ele coloca. Nos pilares da educação, para a gente entender um pouco mais, tem 4 passagens do Evangelho que o Cristo nos convida a nos autoconhecer, também a aprender a fazer, aprender a conviver e também a aprender a ser. Quando ele coloca assim nessas passagens assim, ó, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aqui ele nos convida a aprender a conhecer. É pelo conhecimento que cada um aprende a compreender o mundo ao qual faz parte, pelo menos na medida que isso lhe é necessário. Emmanuel coloca assim, ó, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Portanto, conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. Então, quando a gente compreende a verdade, nós estamos começando a perceber o sentido da vida. E aí Emmanuel coloca ainda que o conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões e impulsiona-o ao crescimento espiritual. Então, quando nós buscamos nos conhecer, buscamos a aprender mais, isso nos impulsiona a querer sempre mais. Isso é fé raciocinada. Quando o Cristo coloca para nós, faze isso e viverás, ele nos convida a aprender a fazer, ou seja, educar esse nosso sentimento de agir, de fazer. Então, aprender a fazer é preciso ter coragem de executar, de correr riscos, de errar na busca de querer acertar. Errar na busca de querer acertar. Não errar sabendo que é errado. Mas quando a gente erra, na forma que a gente estava ali tentando acertar. Mas reconhecer o erro também, pedir perdão se necessário, pedir desculpas se necessário, fazer aquilo que o Cristo nos convida, dar a outra face, essa face do entendimento que nós já temos. Outra visão que ele coloca para nós sobre aprender a conviver. Nesta passagem ele coloca assim, ó, fazei aos outros o que gostarias que eles vos fizessem. Aqui ele nos convida a aprender a conviver uns com os outros. Porque quando a gente faz pelo outro o que gostaríamos para conosco, estaremos todos assim vivenciando de uma forma mais tranquila. Estaremos em paz um com o outro, né? Então o mundo atual carece dessa boa convivência, carece desse entendimento, deste aprendizado. Então nós precisamos entender, sobretudo, pelo exemplo, fazer para que o outro veja e também siga os nossos passos. Assim Jesus nos convida, quando ele fala que ele é o caminho, verdade e vida, e nos mostra que somente por ele nós veremos o Pai, ou seja, nós conseguiremos caminhar na direção de Deus. Outra questão que ele coloca quando ele nos convida a aprender a ser, a sermos, quando ele fala assim, ó, sede perfeitos. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. Então, aprender a ser enquanto compromisso significa também descobrir-se enquanto ser integral, conscientizar-se de sua condição de ser imortal, ou seja, entender o que realmente nós somos. Somos espíritos eternos. E o que é espírito? O que é ser eterno? O que eu preciso fazer para continuar essa trajetória evolutiva que a direção dela é para a luz?
Se eu parar hoje, se eu estacionar, se eu não quiser seguir nada, o Zé Amaral contou isso aqui numa palestra dele outro dia, que você pode sentar lá na calçada lá e ficar lá. Você vai só perder seu tempo. Quando você retornar aqui, você vai voltar do ponto que você parou. Nós temos que buscar isso. Então, aprender a ser é construir essa paz interior dentro de nós, entendendo quem nós somos. Aí nós vamos voltar no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, quando Santo Agostinho coloca que o conhecimento de si mesmo abre portas, ou seja, ali nós vamos fazer aquela revista interna sobre os nossos atos, nossas atitudes, nossos pensamentos, as nossas sintonias, para buscar compreender tudo isso. Outra questão importante para nós entender que é importante a educação no lar, o evangelho no lar como porta de entrada para a felicidade no sentido de buscar este conhecimento, buscar essa educação interna nossa. Kardec enfatizou a importância da educação como condição para o processo evolutivo humano, entendido nos seus aspectos intelectuais e morais. Kardec ele via a educação como remédio eficaz para o combate ao mal em geral e às más tendências que o espírito manifesta desde cedo e que devem ser observadas pelos pais. As más tendências que nós, enquanto espíritos, manifestamos desde cedo, principalmente as crianças. Então, estes são os primeiros educadores da criança, os pais. Só a educação poderá reformar os homens. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível na infância às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Na pergunta 383 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade responde isso a Kardec. A educação espírita, ela começa no lar. É dever dos pais iniciar os filhos nos primórdios doutrinários desde cedo. É preciso não esquecermos que as crianças são espíritos reencarnados, espíritos adultos que se vestem, como ensina Kardec, com a roupagem da inocência, para voltarem à Terra e iniciarem uma vida nova, uma transição nova. Os pais, que a pretexto de respeitar a liberdade de escolha de quem ainda não pode escolher, a criança ainda não tem livre-arbítrio, ela não tem essa questão da escolha, porque livre-arbítrio é responsabilidade, a cada um segundo suas obras, responsável tu és pelos seus atos. Uma criança não pode ser responsabilizada ainda pelos seus atos, então nós temos que entender isso. Ou de não forçar os filhos a tomarem um rumo certo na vida, deixam de iniciar os filhos na evangelização, por exemplo, no culto do evangelho no lar, os pais estão faltando com seus deveres. Por que eu disse no culto do evangelho no lar, né, na evangelização? Muito hoje em dia está lá o filho jogando videogame e tal, o pai chama por um momento no culto no lar, agora não, eu estou na fase final e vai ficando, aí o pai começa a ficar nervoso, aí vai lá até bate na criança. Tem que ter limites, gente. Nós temos que ter limites para com as coisas. Se nós temos a nossa disciplina, a criança também tem que aprender desde cedo. Isso faz parte da educação espírita, faz parte da educação dos nossos sentidos, dos nossos sentimentos para com os outros. Não podemos ignorar que as crianças já trazem consigo o germe desses conhecimentos e também que estão mais próximos do mundo espiritual do que os adultos. Quando eu digo assim, mais próximos, em que sentido? Porque, como coloca assim, Emmanuel ainda coloca bem claro aqui para nós, que até os 7 anos de idade, a criança está mais conectada, ou seja, está mais ligada ao passado espiritual dela do que as informações que recebeu agora. Por isso que nascem crianças aí, ficam todos surpresos por que ela toca piano desde cedo, por que ela tem certos dons. Porque são conhecimentos adquiridos, são virtudes já trazidas de outras existências. Essa é a educação que a gente tem que dar a esses sentidos. Então, o período infantil é o mais sério, o mais propício à assimilação dos princípios educativos. A Severo Emmanuel que acrescenta, até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo.
Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são por isso mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação de princípios de responsabilidade. Por isso, o lar é tão importante para a edificação do homem. Por isso, a educação intelectual é constituída pela soma das ideias adquiridas e a educação moral é o resultado de todas as impressões recebidas. Então, a criança assimilará aquilo que passarmos para ela. Tão quão importante entender aqui a educação através da evangelização espírita, através desse culto no lar. A luz que se acende no lar de cada um de nós é uma proteção, para a gente entender como se fosse um segurança que você contrata para pôr lá na sua porta para vigiar, vamos dar exemplo aqui, o ladrão. Porque o círculo espiritual, as afinidades que a gente vai adquirindo com aqueles amigos que nos visitam para aquele momento de leitura, e nos compete entender isso, é um momento para a gente pensar. Então vamos todos atentar. Quem aqui tiver dificuldade, ali tem um manual de como preparar esse momento na leitura evangélica, de aprender um pouco mais sobre isso. Então a educação também ela é transformação. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo. Este homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. Então, quando nós entendemos todo esse processo educativo em nós, nós vamos colocar para fora o que somos dentro realmente. Aquilo que já aprendemos, tudo que nós vivenciamos. Por isso, quando nós somos convidados a agir pelo outro, a fazer pelo outro, a caridade, quando Jesus coloca assim, se destes a quem tem sede, se deste de beber a quem tem sede, se deste de comer a quem tem fome, se vestistes a um nu, se acolhestes a vamos colocar assim, um refugiado ou uma pessoa de outro estado, de outro país, igual ele coloca, é a mim o que fizestes. É agindo pelo outro, nós estamos agindo por Jesus. Por isso caminhar com Jesus não é fácil, porque requer de nós essa renúncia de certas coisas, abdicar de certas coisas, fazer pelo outro o que é para nós. Ter a vontade ativa. Nós vamos falar um pouco sobre a questão da vontade. O primeiro passo para isso é a reforma íntima. É a vontade de melhorar moralmente. Então, se nós temos esse desejo de melhorar, nós vamos entender que só vamos melhorar fazendo isso pelos outros. Não é fecharmos num quarto escuro e achar que não precisamos fazer nada, que as coisas virão. Jesus nos convida a pedir. Pede e obtereis. Ou seja, pedir, agir. Eleva-te o pensamento, pede, mas vai lá e faça. Vá lá e haja. O segundo passo é a observação e a identificação do que se passa dentro de nós. Analisar todas as questões internas. O terceiro e o mais importante dos passos é a ação, a prática, a atitude. Isso gera essa educação, essa transformação em nós. Então, é a aquisição da consciência de si para aprender a ser, a existir, a se realizar como criatura divina que somos. Nós buscar todo esse sentimento. Então, por isso que Santo Agostinho coloca, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara com algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, e quando Kardec pergunta o que podemos fazer para melhorar nessa vida. E aí ele faz isso, dá mais de uma página e meia só com essa resposta. Ele trazendo essa experiência dele, nos mostrando como que poderíamos fazer para a gente começar a analisar a nossa consciência, os nossos atos.
Também na pergunta 909, os Espíritos respondem a Kardec que o homem poderia sempre vencer suas más tendências, e às vezes com pouco esforço. Ele coloca, às vezes, pouco esforço. O que lhes falta é a vontade. Então, às vezes, nós não temos essa vontade, esse desejo, essa busca, essa atitude para com as coisas. E a gente fica na mesma inércia, na mesma situação. Então, vontade é a disposição, a força interior, a coragem que nos impulsiona a conquistarmos o que desejamos. Kardec, no Livro dos Espíritos, também na pergunta 117, diz o seguinte: depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Ele pergunta. E aí eles respondem, certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme seu desejo e a submissão à vontade de Deus. Ou seja, submissão no sentido de seguir os ensinamentos, de seguir a lei de Deus. Quando a gente desvia o foco, quando a gente desvia o caminho, nós atrasamos esse nosso processo de perfeição, essa nossa construção. Então, a vontade é o pensamento chegado a um certo grau de energia e tornado força motriz. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossos atos e nossos pensamentos. E aí eles colocam que, consequentemente, sim, que os espíritos influenciam sobre o nosso pensamento, consequentemente sobre a nossa vontade e a nossa ação. Então, de tal forma que eles agem por nós. Eles determinam o curso da nossa vida. Nós nos tornamos, certa feita, marionetes na mão de certos companheiros. Leon Denis diz que a vontade é a faculdade soberana da alma. O uso persistente e tenaz da faculdade soberana da alma, da vontade, permite-nos modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Isso está no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Então, quando ele coloca que nós, com a vontade, nós podemos vencer os obstáculos, dominar a matéria. Aí lembremos de Jesus quando ele coloca que nós precisamos entender onde está o nosso tesouro. E aí Leon Denis fala que nós podemos aqui, com a vontade, vencer a doença e a morte. A morte, sabemos que ela não existe, mas vencer esse medo nosso de achar que tudo vai acabar, que não faz sentido a vida. Entender que somos seres evolutivos, em evolução. Então, buscar essa construção. Mais uma vez, sobre a questão do livre-arbítrio, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ou seja, a partir do momento que ele adquire e saber que ele é responsável pelos seus atos, ele é responsável por por toda a sua semeadura, porque ele será responsável pela sua colheita. Porque a semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí nós vamos colher realmente aquilo que semeamos. Deus não criou espíritos maus, criou os simples e ignorantes. Isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são mal, assim, escolheram pela sua vontade. O caminho que eles escolheram, a forma como eles caminham, foi escolha deles. Responsáveis serão por essa escolha. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que ele deixa a cada um, pois assim cada um tem o mérito das suas obras. Então cada um será responsável por si. Não adianta aqui a gente culpar os outros pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, culpar a Deus por tudo. Nós escolhemos, nós semeamos, nós somos responsáveis por tudo. Não adianta a gente julgar o outro, culpar o outro pela nossa infelicidade, pelos nossos desleixos, pelos nossos equívocos. Cada um é responsável por suas obras. Eu não chegarei de lá e irei falar que o meu infortúnio foi por causa de outro. Porque eu terei a minha revista ali, conforme coloca Santo Agostinho, da nossa consciência. Ali ela estará comigo. Então por isso que não adianta a gente fugir de estado, de cidade, achando que vai resolver o problema de uma briga com o vizinho, de um problema com a esposa, com
com o pai, com a família, porque está na nossa consciência. Está em nós, caminhará conosco. O suicídio nesse sentido, quantos companheiros a gente trabalha em reunião mediúnica, vê e conversa com esses espíritos e vê a dor, a dificuldade de cada um, que estão ali sofrendo, pedindo novamente a oportunidade. Qual vai ser dado? Vai, mas ele pode ter molestado em algum momento o corpo espiritual, ele virá com problemas a corrigir, a reajustar. Então nós precisamos ter esse entendimento, esse autoconhecimento. Então qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Essa é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta. E aí o Santo Agostinho coloca: conhece-te a ti mesmo. Conhecer-nos a nós mesmos. Dar esse entendimento aí. Então o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Cada um caminhando por si mesmo. Cada um entendendo tudo isso. Identificaremos assim o nosso lado sombra, ou seja, os comportamentos equivocados, fruto do mau uso do livre-arbítrio, das paixões desgovernadas e as variadas desarmonias que procedem das imperfeições do espírito. Nós identificaremos esse lado sombra, esse lado do homem velho que nós precisamos transformar no homem novo. Situemos então em nós o nosso lado luz, reconhecendo os valores já exercitados e amadurecidos em vidas transatas e aqueles que ainda exigem esforços e conquistas novas e aprimoramento, até que nos facultem a conquista da necessária iluminação interior que buscamos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição. Então nós todos estamos aqui nesse processo educativo em busca da felicidade. E a felicidade é uma conquista que se faz através da educação de si mesmo. Educar para ser feliz é dar sentido à existência. O homem contemporâneo, nós padecemos dessa doença do sentido. O vazio existencial é o corrosivo do mundo íntimo. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida. O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, coloca isso. O sentido da existência não está fora, mas dentro de nós. Por isso Cristo coloca que a felicidade não é deste mundo, porque requer de nós esse sacrifício interno para a gente entender essa busca educativa. Aprender sempre, instruir-nos sempre, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la. São atitudes de que efetivamente não podemos prescindir se aspiramos à obtenção do conhecimento elevado. Quem nos fala isso é Emmanuel, no capítulo 121 do livro Palavras de Vida Eterna. Vivemos em função da instrução do intelecto e esquecemos de educar os sentimentos. Nossa sociedade será mais justa, pacífica e nobre quando cada um de nós iniciar o processo individual e urgente de educar a alma. Quanto mais amor ao que somos, mais amamos a vida. Isso quem fala é Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 5 a 7. E aí aqui ele coloca Emmanuel no capítulo 4 do livro Pensamento e Vida. Pelo amor que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes. Amor é caridade em ação. Por isso Emmanuel coloca que é serviço aos semelhantes, serviço ao próximo. A criatura se ilumina e se aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros reflexos de suas próprias virtudes. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Educar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que é esse o sentimento por excelência. O homem, quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, o Espírito Lázaro. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Jesus nos colocou isso. Vós sois luz do mundo.
Devemos cumprir com os nossos deveres espalhando os ensinamentos do Mestre, ou seja, dando a todos o entendimento, a oportunidade de também avançar. Então vamos entender o porquê da vida aqui. Fazer uma bela leitura do Leon Denis, um resumozinho do livro que chama O Porquê da Vida, para a gente finalizar. A lei superior do universo é o progresso incessante, a ascensão dos seres para Deus. No fundo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, de todos os poderes, cabendo a ela fazê-los eclodir por seus esforços e seus trabalhos. Assim como o mineral grosseiro, quando sob o sol, quando sob a ação do fogo e da água, transforma-se pouco a pouco em metal puro, também a alma humana, sob os pesadelos martelos da dor, se transforma e se fortifica. A alma purificada, santificada pelas provas, vê cessar as encarnações dolorosas. Uma educação diferente, uma civilização mais adiantada, faz desvanecer as quimeras que outrora visitaram o nosso espírito. Tudo que nos é inato não é outra coisa senão a herança intelectual e moral que as vidas desvanecidas nos legaram. Sendo o propósito da vida o aperfeiçoamento intelectual e moral do ser, que condições, que meios nos conviriam melhor para realizá-lo? O homem pode trabalhar em seu aperfeiçoamento em todas as condições, em todos os meios sociais. Entretanto, se sairia bem mais facilmente dentro de certas condições determinadas. É preciso ter sofrido por si mesmo para apreciar os sofrimentos do outro. Esclarecido sobre o objetivo da vida e o porquê das coisas, permanecerá firme. Resignado diante da dor, saberá fazê-la servir à sua depuração, ao seu adiantamento. Resignado, que suporta o mal sem se revoltar, dar a outra face. Então vamos entender esse sentido da vida, entendendo essa nossa busca com Jesus. Jesus, no seu profundo entendimento das leis de Deus, foi firme ao nos ensinar que o maior mandamento da lei do Pai é a lei de amor. Amar-nos uns aos outros, fazer ao outro tudo que nos é necessário para o nosso aperfeiçoamento, a nossa construção educativa. Então vamos buscar entender isso. O Manancial da Obra Espírita tem muitos outros livros falando sobre como educar os nossos sentimentos, melhorar-nos diante da vida, conforme coloca Santo Agostinho. Vamos passar em revista a nossa consciência, avaliar os nossos atos e ver aí o que cada um precisa melhorar. Que possamos todos retornar em segurança, que Jesus nos abençoe.